Esta é a nossa primeira aula de fundamentos da linguagem. Os fundamentos da linguagem foram divididos em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Nós estamos na parte 1. A parte 1 é composta de 6 lições. A primeira delas é sintaxe, a segunda é alert, a terceira é noções de orientação a objetos, a quarta é funções, na sequência variáveis e constantes e, por fim, valores e conversões. Observe que a primeira aula é apenas uma noção básica de como realizar comentários, como finalizar uma declaração. A segunda é a utilização do alert, que é um pop-up. Terceira é noções de orientação a objetos, o básico para poder compreender melhor a linguagem JavaScript. A quarta é a criação de funções. A quinta aula é a declaração de variáveis, ou melhor, a quinta lição é a declaração de variáveis e constantes. E a sexta é a atribuição de valores e conversões de tipos dos valores. Ok, esta é a lição sintaxe. Nesta lição nós abordaremos o comentário em código JavaScript, a criação de blocos e a terminação de uma declaração, né? De uma declaração que é executável, né? Que é utilizando ponto e vírgula ou nova linha. Na verdade, o uso de ponto e vírgula é opcional. Tá ok? Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então, para iniciarmos, vamos abrir o Notepad++, fazer nossa página HTML, né? Aqui no Notepad++ nós temos a opção de selecionar a linguagem. Vamos colocar aqui HTML, afinal de contas estou fazendo uma página HTML. Corpo, vamos colocar um título. E uma mensagem no corpo da página. Vamos adicionar nossa tag script com código JavaScript no próprio corpo. Salvar. Ok. Vamos adicionar então o nosso código, né? Código JavaScript. Perfeito. Vamos comentar, utilizar barra barra para fazer um comentário. Vamos salvar. Perceba que o próprio Notepad++ já identifica isso aqui como um comentário, tá ok? Já sinaliza. Vamos então abrir no navegador. Opa, alguma coisa aqui deu errado, porque o meu código não apareceu, né? Meu código JavaScript. Cadê o texto? Este é o código JavaScript. Está faltando, né? Vamos ver o que tem de errado. Opa, percebe então o erro que teve aqui, né? Foi utilizado o atributo source ao invés do atributo type, né? Eu não especifiquei que tipo de script que tinha. Então vamos modificar aqui atributo type. Ok?
Vamos testar novamente, esperando que agora funcione. Então, perfeito. Aqui está meu código JavaScript e aqui está a tag e o código que está no corpo da página. Perfeito. Um outro erro de sintaxe aqui, só que desta vez HTML. Perceba que as duas letras ficaram com a mesma fonte. Tá ok? Isso aconteceu porque essa tag aqui não está fechando. Então, vamos fechar. Perfeito, agora sim. Bom, continuando então, na verdade, este ponto e vírgula, ele é opcional. Ou seja, eu posso removê-lo aqui e meu código JavaScript vai funcionar. Percebeu? É uma boa prática utilizar o ponto e vírgula porque possivelmente outras pessoas irão ler o seu código, até você mesmo, e isso aí caracteriza bem o fim de uma declaração de comando. Então, o ponto e vírgula ele é opcional. A quebra de linha já identifica, né? A nova linha identifica o fim de uma linha para o JavaScript. Ok, vamos salvar então com ponto e vírgula, né? Perceba aqui meu comentário, então vou fazer o outro tipo de comentário. Esse outro tipo é utilizando barra asterisco. Perceba então que ele comentou todo o código abaixo. Porém, esse tipo de comentário ele é fechado com asterisco barra, o inverso, ok? Para que serve esse tipo de comentário? Isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer comentários de mais de uma linha. Perceba. Ok? Então vamos executar novamente este código. Dá um refresh, não vai modificar nada. Perfeito. Por fim, nós iremos agora olhar o bloco, né? A criação de um bloco, que na verdade é abertura de chaves. Vamos fechar este bloco. Perceba então o Notepad ele já indenta para mim, identifica, né, as indentações. Vamos salvar. Perceba que aqui dentro então tem o meu bloco de código. Dá um refresh na página. Ok, tudo funcionando normalmente. Obviamente esse exemplo não é muito válido porque eu criei um bloco que não serve para nada. Porém, normalmente aqui a gente teria uma declaração if, uma abertura de bloco para declaração if, ou uma função, ou um bloco num while e assim por diante. Tá ok? Bom, desta forma, esta primeira lição se encerra e até a próxima. Nesta lição, nós falaremos sobre o alert. O alert é uma janelinha, um pop-up. Normalmente é o primeiro tipo de pop-up que os desenvolvedores web aprendem a fazer, porém é um pop-up simples e bastante eficiente. Por que ele é eficiente? Porque ele não deixa o usuário não se manifestar sobre o que está escrito nele, ok? Ou pelo menos o usuário tem sempre que ler o seu conteúdo, tem sempre que passar por esse tipo de pop-up, não tem como se abster, vamos assim dizer. E ele é muito utilizado para passar algum tipo de informação, como por exemplo validação de campos e assim por diante. O uso dele é bastante simples, né? Como a gente pode perceber, digitamos alert, abrimos parênteses e entre os parênteses nós colocamos o nosso texto ou a nossa informação e pronto. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, aqui nós temos a nossa página, javascript.html. Vamos abri-la com o Notepad++. Vamos adicionar o nosso script. Script type vai ser JavaScript, ok? Alert e o nosso texto. Meu primeiro pop-up. Ok. Vamos abrir no navegador.
Meu primeiro pop-up, ele apareceu, na verdade ele apareceu até mesmo antes de abrir o navegador, né? Vamos abrir o navegador aqui. Perfeito. Vamos dar um refresh para visualizar novamente. Ou melhor, vamos copiar isto aqui, colar aqui na barra. Perceba então, ele carrega primeiro o conteúdo da página e na sequência ele abre o meu primeiro pop-up, como era esperado. Afinal de contas, nós colocamos o alert depois do corpo da página, ou do texto contido no corpo da página. Vamos mudar este alert para o cabeçalho. Após a tag de título. E agora, a gente espera que primeiro ele abra o alert antes de abrir o conteúdo da página. Ok? Vamos atualizar esta página. Perceba então que desta vez ele abriu como era esperado antes. Quando eu clicar em OK, vem o conteúdo da página. Perfeito. Vamos agora fazer mais um teste, adicionar um alert antes do cabeçalho e um alert depois do cabeçalho. Só que esse aqui é meu segundo pop-up agora. Vamos dar um refresh na página. Meu primeiro pop-up. Ok. Meu segundo pop-up e o corpo da página. Ok. Vamos fazer um outro teste. Vamos abrir novamente. Perceba agora a situação. Ele carregou o alert antes mesmo do título da página. Observe aqui que a gente ainda não tem o título da página. Perceba aqui em cima, no canto superior esquerdo, a gente ainda não tem o título da página. Vou clicar em OK. Agora, com o título da página, respeitando a sequência de execução, a gente tem o título, o corpo e o meu segundo pop-up. Perfeito, como era esperado. Primeiro pop-up, o título da página, o corpo e o meu segundo pop-up. Perfeito. Bom, desta forma, esta nossa lição, muito curta, porém útil, vocês irão perceber, se encerra. Noções de orientação a objetos. Nesta lição, nós veremos os principais conceitos de orientação a objetos. Quais são eles? Objetos, classes, atributos e métodos. É claro que estes conceitos podem ser explorados muito mais profundamente do que será feito nesta lição. Porém, para o aprendizado da linguagem JavaScript, o que será mostrado nesta lição é mais do que o suficiente, ok? Porém, se você não tiver estes conceitos bem sólidos, é importante que você veja esta lição para que não prejudique o aprendizado. Objetos. O que são objetos? Objetos representam coisas. No mundo real, uma casa, mesa e etc. Em JavaScript, nós temos os objetos document, window e etc. Vetores, ou seja, arrays, são também objetos. E objetos podem ou não conter atributos. Quando contém atributos, esses atributos podem ser de tipos primitivos, né? Como, por exemplo, um texto, um número e assim por diante. Ou podem ser outros objetos, como nós veremos. Classes são o projeto de um objeto, definem a especificação de um objeto, ok? Ou seja, ele é o projeto que cria um objeto. Fazendo uma analogia com o mundo real, seria como se fosse o projeto arquitetônico antes da casa, né? Em JavaScript, o conceito de classes não é tão importante quanto nas demais linguagens orientadas a objetos. Então, por exemplo, para quem programa em Java, ou Smalltalk, ou outras linguagens, os conceitos de orientação a objetos são muito mais... A pessoa precisa ter uma conceituação muito mais sólida, e o conceito de classes é muito importante. Em JavaScript a gente pode criar as nossas próprias classes, porém criar subclasses não é tão comum, ou seja, o conceito de herança não é tão usual a sua utilização.
Atributos são propriedades ou características de um objeto. Por exemplo, em HTML nós temos um input e diversos atributos, entre eles name, que é o nome, type, que é o tipo, se é submit, se é button, e assim por diante. Nós temos valor, value, entre outros. Estes atributos definem as características deste objeto. Ok? Métodos são ações executadas por um objeto ou por uma classe. Uma classe, apesar de não ser um objeto, ela pode executar algumas ações, que são os métodos, né? O objeto document possui o método write, que executa uma determinada ação. Que ação que é essa? Escrever o código, ou melhor, escrever o conteúdo, o texto, que está dentro deste método, no conteúdo da página. Vejamos agora como funciona isso em JavaScript. Em JavaScript nós temos o objeto window, que representa a janela do navegador. E dentro deste objeto window nós temos os atributos document, navigator, location e etc. Bom, o objeto... além dos atributos que são outros objetos, nós temos os métodos alert, confirm, entre outros. Bom, nós temos o objeto document, e este objeto document, que é um atributo do objeto window, possui seus próprios atributos. Por exemplo, título, title e o atributo body, que na verdade é um outro objeto com suas próprias características. Além destes atributos, o document, que é um objeto, possui os métodos write, getElementById, entre outros. Vejamos isto na prática. Vamos editar então nosso arquivo HTML, novamente com o Notepad. Vamos adicionar nosso código JavaScript. Então observe o seguinte. Quando nós utilizamos um método alert desta forma, na verdade, o que nós estamos fazendo é invocando o método alert do objeto window. É a mesma coisa que fazer isto aqui. Ok? Vamos fazer o teste para verificar, né? Então, salvar. Vamos abrir no navegador. Ok, invocando o método alert. Vamos abrir o navegador aqui, vamos dar um refresh para visualizar novamente. Ou melhor, copiar o endereço e colar. Ok, invocando o método alert. Vamos editar o código. E agora vamos modificar para o window.alert. Dá um refresh. Invocando o método alert. Perfeito. Então observe, quando nós invocamos o método alert desta maneira, o browser, que interpreta o código JavaScript, ele já traduz isso, ele já entende que nós estamos chamando o método da window, do objeto window. O que acontece? Nós codificamos assim apenas para ser mais fácil, ok? Da mesma forma, quando a gente digita document.write e colocamos nosso texto aqui no centro, código JavaScript, o que na verdade nós estamos fazendo é chamando um atributo, ok? Nós temos aqui o objeto window. O window possui um atributo, e esse atributo do window é o atributo document, ok? Só que o document não é um tipo primitivo, ele é um objeto e, portanto, ele pode possuir tanto outros atributos quanto métodos. Neste caso, nós estamos pegando o método write do atributo
ou melhor, do objeto object, do objeto document, desculpa. Perceba que aí eu passo o meu parâmetro, que é o código JavaScript, que é o texto que eu quero que apareça na minha página. Vamos verificar então. No refresh, aqui está. Então perceba que nós já estamos programando orientado a objetos. Nós pegamos o objeto window, acessamos um atributo que é um outro objeto document, e deste objeto nós chamamos um método. Ok, nós vimos uma ação, né? E o que seria uma característica ou um atributo deste objeto document? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos manter esta linha. Agora vamos chamar o alert. Depois do alert, modificar título da página. Ok? Chamei um alert para dar uma pausa. E agora eu vou acessar o título da página e modificá-lo. Vamos colocar um novo título. Perceba o seguinte, da mesma forma que eu posso acessar um método do objeto window de forma direta, eu também posso acessar um atributo de forma direta. Ok? Perceba então, o título da página original é JavaScript. Vou modificá-lo. O título original é JavaScript. E ele será modificado para um novo título que eu coloquei como novo título apenas. Ok? Vamos lá então, título, perceba o título. Vamos dar um refresh na página. O título ainda permanece com o mesmo título. Porém, agora eu vou, após o alert, eu tenho um novo título. Perceba? O título ele é um atributo do meu documento, da minha página. Ok? Agora você pode perguntar, por que eu não acesso o document direto? Por que eu não venho aqui e faço título de forma direta? Porque se eu fizer isso aqui não vai dar certo. Vejamos lá no código JavaScript. Vamos dar um refresh na página. Então, primeiro modificou para JavaScript. Perceba que não modificou o título. Por que não funciona isso? Porque se eu fizesse desta forma, na verdade o que eu estaria fazendo é o seguinte, window.título. E o objeto window não possui este atributo, ok? Quem possui é o objeto document. Então eu poderia fazer assim. window.document.title. Perceba o seguinte, desta forma eu estou, novamente, chamando o objeto window, pegando o atributo document, que é outro objeto, e deste atributo, ou melhor, deste objeto, eu estou utilizando, modificando a sua característica, o seu título. Ok? Bom, desta forma esta lição se encerra. O importante é que você compreenda que quando nós invocamos o alert, o método alert, na verdade nós estamos chamando o window.alert, porém, para simplificar, normalmente as pessoas colocam de forma direta, porém, para deixar mais claro, a gente poderia colocar o window.alert. Nós, quando acessamos o objeto document, muitas vezes de forma direta também, só que você tem que saber, ou é importante que saiba que, na verdade, a gente está chamando um objeto que é um atributo da nossa window, que o window é um objeto, assim como o document, e que em que objetos nós podemos ter atributos ou métodos. Ok? Bom, desta forma, esta lição se encerra. Funções. Nessa lição, nós veremos como criar nossas próprias funções. Funções, na verdade, são um conjunto de declarações ou de instruções que são executadas em uma única vez, num bloco único. A gente até agora vinha construindo nossas instruções, nosso código JavaScript, em blocos de script, e quando a gente precisava repetir este mesmo código, a gente copiava e colava no outro trecho do HTML.
Agora isto não será mais necessário, nós iremos criar nossas próprias funções e agrupá-las, ou melhor, agrupar este código que se repete em uma única função e invocar esta função quantas vezes forem necessárias. As funções são os métodos dos objetos, ok? Então, apesar da gente não saber como fazer, a gente já vinha utilizando as funções que já são implementadas, como por exemplo a document.write. As funções podem receber e retornar parâmetros. Observe que isso não é obrigatório. Portanto, eu posso ter uma função que recebe um parâmetro ou argumento, mas não retorna nada. Ou recebe e retorna valores. Ok? A declaração de uma função é feita desta forma. Então, utilizo a palavra reservada function, o nome da minha função. Os parâmetros vão entre parênteses, caso hajam. Ok? Se não houver parâmetros, eu deixo este campo vazio. Abro um bloco utilizando chaves. E no meio do código no meio do bloco, eu coloco o código da minha função. Ok? A seguir, a gente verá como fazer nossas funções na prática. Vamos iniciar, então, a criação das nossas primeiras funções. Para isso, eu vou editar o meu script, ou melhor, o meu arquivo HTML com Notepad++. Então, aqui está o nosso arquivo HTML. Como nós vínhamos fazendo até então? Nós vínhamos adicionando o nosso código JavaScript desta forma, ok? Vamos ver como está a nossa página. Ok, aqui está meu código JavaScript. Perfeito. Vamos voltar à edição então. Vamos adicionar uma tag h2 aqui, para destacar um pouco mais o código JavaScript. Caso nós desejássemos repetir este código, nós iríamos copiar e colar no trecho desejado, fazendo desta forma. Abaixo do título, da declaração da tag de título, código JavaScript 1. Vamos dar um refresh na nossa página. Aqui está, código JavaScript 1 e código JavaScript 2. Ok. As funções surgem ou atuam diretamente neste ponto, né? Evitar justamente a gente ficar repetindo trechos de códigos equivalentes. Então vamos criar nossa primeira função. Função 1, sem parâmetros, perceba. Observe, melhor dizendo, o uso da palavra reservada function, o nome da função, e esta função não tem parâmetros, ok? Vamos abrir o corpo, abre as chaves e fechamos as chaves. Vamos salvar. Vamos dar uma indentada no código. Ok. Refresh na página novamente. Opa, só apareceu o JavaScript 1, né? Por que só apareceu esse código JavaScript 1? Este código, pois a minha função não foi invocada, ok? Eu não chamei a minha função. Vamos fazer a chamada da função então. Observe chamando a função. Agora, como esse meu código estava numa função, agora eu vou chamar a função e ela vai ser executada. Vamos atualizar minha página. Perfeito. Código JavaScript 1 e código JavaScript 2. Desta forma, não ajudou muito, porque eu tenho código repetido tanto aqui quanto no corpo da minha página, ok? Observe. Para resolver esta situação, eu vou adicionar um parâmetro na minha função, que é um texto, que eu vou chamar de texto, melhor dizendo, e vou concatenar este texto a essa string que eu criei. Então vamos concatená-lo aqui, texto. A invocação da minha função 1, aqui no cabeçalho, eu vou passar o parâmetro 1. E no corpo,
eu vou passar o parâmetro 2, ok? Parâmetro 2. Aqui está. Vamos atualizar a página. Perfeito. O resultado esperado foi o mesmo. Ou melhor, o resultado obtido foi igual ao esperado. Vejamos então. Nós temos a declaração da função e duas invocações. Observe o seguinte, se eu copiar este trecho de código e colar no corpo da minha página, aqui embaixo, observe, atualizar a minha página, perceba que eu só tenho o código JavaScript 1, ok? Que é este trecho de código aqui. Esta função, ela não pôde ser invocada. Isso acontece por quê? Porque o navegador, o browser, resolve primeiro este trecho aqui, verifica que ele não leu até este momento nenhuma função e não executa esta chamada. Ou não encontra este método, esta função. Depois ele resolve este trecho de código e aí sim chama a função, agora ela existe. Mesmo se eu mudar esta função de posição, perceba, porém, desde que eu mantenha no mesmo bloco da declaração da função, eu vou obter o mesmo resultado. Perceba então, manteve a chamada da minha função aqui. Isso acontece porque ele resolve este bloco aqui de uma vez só. Ok? Então vamos voltar com a função para o cabeçalho, que é mais elegante e é o mais utilizado também. Ok? Bom, vamos criar então nossa segunda função. Vou apagar esta chamada de função. Aqui embaixo. É uma função que vai executar uma multiplicação, portanto ela deve retornar um valor. Function multiplicar, ela vai multiplicar dois números, número 1 e número 2, ok? Vamos adicionar executar a multiplicação e colocar o resultado da multiplicação na variável result, certo? Não se preocupe agora com a declaração de variáveis, que isto nós iremos ver em capítulos mais à frente. Ou melhor, em lições mais à frente. Vamos retornar o resultado, então. Observe o uso da palavra reservada return. Quando eu utilizo esta palavra reservada, eu estou informando que essa minha função retorna um valor. E agora, vamos fazer uma coisa interessante aqui. Junto com esta função 1, eu vou passar o resultado da minha multiplicação, de uma multiplicação. Então, 5 vai ser meu primeiro parâmetro e o segundo parâmetro é 3, ok? Então perceba, no código JavaScript, eu vou pegar o resultado da minha função multiplicar, que é esta função aqui, e vou passar como parâmetro para a minha função 1, ok? Vamos atualizar a página então. Perceba então, função 1 e o resultado da multiplicação de 3 por 5, ok? Além de fazer esta invocação, eu posso também invocar a minha função de multiplicação dentro da função 1. Observe. Multiplicar 2 por 4, ok. E o resultado disto vai ser adicionado novamente na minha página. Em lugar de texto agora, melhor, vamos colocar o resultado da minha função diretamente na chamada do método write, ok?
Então, estou chamando minha função 1, passando o resultado da função multiplicar, e dentro da função 1, eu ainda invoco a função multiplicar novamente. Vamos atualizar a página. Perceba então, código JavaScript 8, código JavaScript 15, né? Resultado desta multiplicação e o resultado desta multiplicação aqui. Muito bem, desta forma, esta lição se encerra. A partir de agora, né, a partir dessa lição, nós iremos utilizar muitas, ou melhor, criar muitas funções nos nossos códigos. Variáveis e constantes. Nesta lição, nós iremos ver como funciona a declaração de variáveis e de constantes. Observe que tanto variáveis quanto constantes na linguagem JavaScript armazenam qualquer tipo de valor. Ou seja, em determinado momento, uma mesma variável pode ter um número e logo a seguir ela pode estar armazenando uma string. Isto acontece porque a linguagem JavaScript é fracamente tipada, ou seja, a gente não define o tipo da variável no momento da declaração. Quando a gente vai declarar uma variável ou uma constante, a gente não pode utilizar como identificador alguma das palavras reservadas da linguagem. Ou seja, nós não podemos colocar o nome de uma variável que seja alguma palavra reservada da linguagem. Por exemplo, não posso ter uma variável com o nome if, ou não posso ter uma variável com o nome function, pois essas são palavras que já são utilizadas pela linguagem. Na declaração de variáveis, eu não posso ter o identificador que contenha espaços, e obrigatoriamente eles devem iniciar por sublinhado, cifrão ou letra. Iniciado por um desses, ele pode conter dígitos a seguir, mas nunca iniciar com dígitos apenas. O nome, ou melhor, o identificador de uma variável não pode conter nenhum tipo de sinal de pontuação, nem exclamação, ponto e vírgula, dois pontos e etc. O JavaScript é uma linguagem case sensitive, o que significa dizer que a declaração de uma variável minhavar com M minúsculo é diferente da declaração de uma variável com o nome minhavar, porém com o M maiúsculo. Tá ok? Variáveis declaradas sem o uso do var são globais. Na verdade, o que acontece é o seguinte: se nós tivermos uma variável declarada no escopo global e dentro de uma função, ou seja, no escopo desta função, declararmos uma outra variável com o mesmo nome, porém sem a utilização da palavra reservada var, o que na verdade nós estaremos fazendo é utilizando a variável que foi declarada no escopo global. Obviamente, desde que as duas possuam o mesmo identificador, ok? Portanto, sempre que você for declarar uma variável, procure utilizar a palavra reservada var para o seu código ficar bem claro e evitar problemas. Quando for utilizar, ou melhor, quando for identificar suas variáveis, procure utilizar nomes significativos ou nomes que transmitam alguma informação. Constantes não podem ter o seu valor modificado depois de inicializadas, né? E em JavaScript elas devem ser inicializadas na declaração. Tá ok? Aqui nós temos então a forma de uso da palavra reservada var, observe var, e o identificador da variável, e logo abaixo a declaração de uma constante, observe const, palavra reservada, identificador da constante, sinal de atribuição e o valor que irá inicializar esta constante. Vejamos agora como fazer a declaração de variáveis e constantes corretamente. Ok, então para continuar os nossos estudos de declaração de variáveis e constantes, vamos criar um arquivo externo, um arquivo script.js, e vamos escrever o nosso código JavaScript ali dentro. Vamos abri-lo com o Notepad++. Ok,
Vamos declarar então a nossa primeira variável, né? Vamos utilizar a declaração convencional, variável número, e atribuir o valor 3. Ok. Vamos criar uma função teste. Dentro desta função, vamos imprimir o valor desta variável, ok? Vamos chamar a função. Ok. Vamos editar nosso HTML agora. Abrir com o Notepad++ novamente. Opa, não é este arquivo. Agora sim, editar o HTML. Observe que o Notepad mantém duas abas, uma com script e o outro com o código HTML. No cabeçalho da página, vamos adicionar nosso script externo. Indicar a origem. Ok, vamos visualizar esta página no navegador. Vamos observar novamente. Então, a gente espera que quando a gente executar esta página no navegador, o alert mostre o número 3, ok? Perfeito. Observe o número 3, então, conforme esperado. Vejamos agora. Vamos criar uma outra variável dentro da minha função com o mesmo nome, porém com um valor diferente. Este alert vai imprimir qual valor? O valor da variável externa ou o valor da variável que foi declarada internamente? Bom, neste caso, nesta situação, ele vai imprimir o valor da variável interna. Ok? Apesar de não ser a mesma variável, observe, este aqui é o escopo da função e externamente nós temos o escopo global. Nós temos duas variáveis número, uma existente no escopo global e a outra existente no escopo da função. E este alert, neste caso, está utilizando, né, a variável do escopo da função. O que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de sombreamento, ok? Nós temos uma variável em escopo diferente, porém com o mesmo nome. Vamos executar esta página novamente. Ok, valor 10, conforme esperado. Observe agora o que acontece se eu remover a declaração var, a palavra reservada var. Neste caso, eu não mais vou estar utilizando, ou melhor, esta variável não vai ser declarada no escopo desta função. O que eu vou estar utilizando, na verdade, é a variável global, ok? E novamente, o valor a ser impresso vai ser 10. Vamos imprimir fora da função a mesma variável para ver o que acontece. O esperado é que imprima duas vezes o valor 10. Primeira vez, segunda vez. Ok. Observe agora o seguinte, se eu retornar a declaração utilizando a palavra reservada var, eu vou imprimir o valor 10 a primeira vez e a segunda vez irá aparecer no pop-up, né, melhor dizendo, o valor 3. Vamos atualizar a página. Valor 10, observe aqui. E na sequência, valor 3, conforme esperado. Ok. Por fim,
Vamos fazer um outro teste. Vamos remover esta declaração, vamos remover esta aqui, e vamos declarar esta variável sem utilizar a palavra reservada var. Dá um refresh. Ok, valor 3. Observe então que não necessariamente eu preciso utilizar a palavra reservada var. Porém, é aconselhável que sempre a gente utilize, tá ok? Para evitar confusões. Vamos adicionar primeiro, né, a palavra reservada var. Vamos na nossa página HTML, adicionar um script aqui. E vamos imprimir, ou melhor, mostrar na janela no pop-up o valor da variável número novamente. Ok? Vamos dar um refresh na nossa página, atualização. Perceba então, primeira chamada do valor 3, esta aqui ainda é lá no arquivo externo. Segunda chamada na página, valor 3 novamente, ok. Agora, observe o que será feito. Vamos remover esta chamada. Melhor, vamos remover a função também. Declaramos uma variável número, cujo conteúdo é um número também, ok? Aqui na página nós estamos imprimindo o valor da variável primeiro. Vamos substituir este valor e vamos colocar um texto e vamos imprimir novamente e ver o que acontece. Vamos dar um refresh, imprimiu o valor 3 corretamente, depois imprimiu o meu texto. Agora ficou bastante claro como a mesma variável estava armazenando um número, na sequência ela passou a armazenar um texto, ou seja, o tipo dela mudou dinamicamente, né? Ok, agora vamos modificar aquela nossa variável declarada no arquivo e substituir por uma constante. Vamos lá, const, uma constante que é um número, vamos modificar o valor para 12. Vamos atualizar nossa página. Valor 12 conforme esperado, ok. Agora, vamos tentar alterar o valor desta constante para ver o que acontece. Número recebe o valor 1. Vamos dar um refresh na página. Página 12. Perceba que o valor não foi alterado, ou seja, por ser uma constante, não foi possível alterar o seu valor. Para finalizar, vamos remover a declaração de valor. Vamos declarar apenas a constante. Vamos tentar fazer uma atribuição de valor aqui. E vamos mostrar o que acontece no nosso alert. Vejamos. Observe agora que a constante veio com valor indefinido. Isto acontece porque, conforme dito, ela deve ser inicializada no momento da declaração. Se ela não for inicializada neste momento, ela vai ser uma constante e o valor constante dela será o valor indefinido, ok? Desta forma, esta lição se encerra. Valores e conversões. Nesta lição, então, nós conheceremos um pouco mais dos valores que podem ser atribuídos às variáveis e a forma de realização de conversões entre estes valores. Bom, os valores que podem ser atribuídos às variáveis são número, que representam tanto inteiros quanto ponto flutuante. Nós temos o tipo lógico, também que pode ser true e false, o string, que é qualquer conjunto de caracteres delimitado por aspas duplas, null, que é o valor nulo, e undefined, que é o valor não atribuído.
Perceba que existe uma pequena diferença entre o null e o undefined. O undefined ocorre quando a gente declara uma variável e não atribui valor nenhum a ela. Já o nulo ocorre quando a gente atribui explicitamente o valor null a uma variável, ou ela recebe explicitamente este valor. As conversões em JavaScript são realizadas de forma automática ou explicitamente, melhor dizendo, implicitamente ou explicitamente. Implicitamente são realizadas pelo compilador, ou melhor, pelo interpretador. De que forma? Observe aqui, eu tenho uma string 22, ou 2 e 2, somada com o valor 1. O interpretador irá concatenar esses valores. Então a string concatena com o valor 1. Já, se eu realizar uma subtração desta mesma forma, ou com estes mesmos valores, o interpretador irá realizar a operação matemática para mim, e o resultado será um número, 21. Da mesma forma, quando eu tenho a adição de números inteiros com uma string, o interpretador realiza primeiro a adição e na sequência ele realiza a concatenação, aí eu tenho 44. Quando eu realizo uma soma e depois uma subtração, o interpretador realiza a soma, converte o string para um inteiro e realiza a subtração, retornando um número inteiro 0 neste caso. As funções que realizam conversões explícitas são a number, parseInt e parsefloat. A number converte qualquer string para número desde que ela contenha apenas dígitos. A parseInt converte uma string para inteiro desde que ela inicie com dígitos e pode ou não conter string, ou melhor dizendo, conter caracteres no seu interior. A parsefloat é a mesma coisa, converte uma string para ponto flutuante desde que ela inicie com dígitos, e não importando se ela contém ou não caracteres no seu final. Ok? Vamos então para a prática. Ok, vamos então realizar um pouco de atribuição de valores e conversões. Para isso a gente irá modificar o nosso arquivo HTML novamente com Notepad++. Vamos abrir nosso primeiro script. Ok. Vamos declarar a nossa primeira variável. Vai ser a variável número. Não vamos atribuir valor nenhum. Ok? Vamos imprimir o tipo dela. Abrindo a tag H6. Ok, para isso eu vou utilizar uma função do JavaScript, né? Comando typeOf, que vai me retornar o tipo contido nesta variável. Agora eu vou adicionar um número, ponto flutuante. Vamos novamente imprimir o tipo. Na sequência, eu vou adicionar, ou melhor, atribuir uma string. Vamos lá. Por fim, tipo booleano. Ok. Vamos ver então no navegador. Observe então que a minha mesma variável, uma mesma variável, na variável número,
ela primeiro, o tipo contido nela foi indefinido, conforme dito na explanação. Este tipo acontece quando a variável não é inicializada. Depois, a minha mesma variável recebeu um número, o tipo contido nela era um número, depois uma string e na sequência um booleano. Ok? Vamos agora realizar algumas operações. Vamos atribuir esta minha variável um número qualquer, melhor, uma string qualquer, 58. Agora, vamos realizar uma operação aqui dentro, número mais 1. Neste caso, o interpretador irá concatenar o valor, ok? Vamos verificar se é isto mesmo que acontece. 581. Observe novamente. 581, ok? O valor foi concatenado. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ficar mais visível. Vamos agora, com a mesma string, porém realizar uma subtração. Certo? Vamos dar um refresh na página. Perceba agora que o interpretador converteu a minha string 58, vamos voltar, converteu a minha string 58 em um número e aí sim realizou a operação matemática. Percebeu? Vamos deixar a nossa operação mais emocionante, vamos adicionar um 3 antes e somar ao meu número. Vamos ver o que acontece. 357. Ok. Ou seja, vamos voltar lá. Primeiro, ele concatenou estes valores. Então, nós tínhamos aí 358. Quando ele chegou na subtração, ele converteu o número, ou melhor, converteu a string para número inteiro. O resultado desta operação matemática, ou melhor, desta concatenação e depois na sequência subtração, é um string ou é um número? Vejamos. Utilizando novamente typeof, né, que é um comando do JavaScript. Dar um refresh na página, é um número. Perfeito. No entanto, se eu remover esta subtração, vejamos o que acontece. Agora o meu tipo é uma string. Ok. Vejamos novamente. Eu tenho um tipo. O tipo desta operação matemática, que na verdade o que foi realizado é uma concatenação, retornou uma string. Vejamos agora a realização de algumas conversões. Ok? Então, eu tenho, na verdade, a minha string. Perceba, na 58, vamos usar a number. E aqui eu estou convertendo para um número, ok? Vamos ver no navegador, dar um refresh na página. Ok, 58. Qual que é o tipo disto aí? Vamos utilizar o typeof novamente e verificar se isto aqui ficou o mesmo como número. Vamos dar um refresh. Perfeito. O que nós temos aqui é um número, number. Vejamos o seguinte. Vamos adicionar uma string, caractere, melhor dizendo, na frente do nosso número. Caractere T. T58. Vamos remover o typeof.
Então eu vou converter esta string, tentar pelo menos, esta string T58, em um número, utilizando o number, a função number. Vejamos o que acontece. None. Isso aqui significa que não é um número, né? Not a number. Ok? Obviamente porque tem a string. Vamos fazer um outro teste. Vamos passar esta string para o fim, ou melhor, este caractere para o fim do número. Vamos realizar um refresh. De novo o mesmo resultado, um none. Agora, vamos substituir este number por um parse float. Ou melhor, parse int primeiro. Vamos colocar o caractere t na frente novamente. Dar um refresh na página. Ok, o mesmo resultado, um none. No entanto, se eu passar este caractere para o final da string, observe. Ele converteu para mim em um número inteiro. Na verdade, eu posso aqui colocar n caracteres. O interpretador irá iniciar a conversão. Quando ele chegar na letra T, ele irá descartar. Quando ele chegar na letra T, ele irá descartar todo o resto da minha string. Ok? Por isso que ele vai realizar de novo a conversão. Observe. O parse float é a mesma coisa. Certo? Vejamos então. Com parse float, observe que, na verdade, a minha string representa um inteiro, mas vamos fazer a operação mesmo assim. Então, perfeito, converteu, sem problema nenhum. Vamos agora adicionar um caractere, ou caracteres, melhor dizendo. Vamos realizar novamente a atualização. Perfeito, manteve. No entanto, se eu adicionar um caractere à frente do meu número, aí nós teremos um none. Vamos dar um refresh. Ok. None. Para finalizar, vejamos que tipo é este aqui, né? Type of. Perceba então que eu tenho uma string, ou melhor, um ponto flutuante em formato de string, né? Estou utilizando a função parseFloat e vou verificar o tipo. Vamos dar um refresh. Number. Vamos retornar então. Ou seja, qualquer tipo de número, seja ele inteiro ou ponto flutuante, é tudo do mesmo tipo. Tipo number. Quando você estiver realizando operações com números e strings, tenha muito cuidado, porque você pode receber resultados não previstos, ok? Desta forma, esta lição se encerra e até a próxima.